Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Movimentos literários da primeira geração modernista. Vamos continuar o assunto. Falamos na aula passada da Semana de Arte Moderna, o movimento de ruptura, do Grupo dos Cinco, dessa reunião que aconteceu no Teatro Municipal em São Paulo, com grandes artistas da nossa literatura, da pintura, da arte de forma geral, que trouxe esse movimento tão efervescente, caracterizando a primeira fase modernista. E aí, hoje nós vamos falar dos manifestos em si, manifesto ou movimento Pau-Brasil, movimento verde-amarelo, movimento antropofágico, a crítica de quem achou que aquilo ali era uma bobagem, Monteiro Lobato, tá? E os exercícios acerca desse assunto para você ficar bem afiado para as provas de vestibular, certo? Então, assim, movimento Pau-Brasil. Vamos começar com esses manifestos. Bom, você sabe que quando o modernismo se iniciou no Brasil, o maior representante assim desse movimento foi o Oswald de Andrade, e ele criou o movimento ou o manifesto da poesia Pau-Brasil, que foi lançado em 1924, tá? O nome dele está aqui, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, eles apresentaram esse movimento, que era uma posição primitivista que buscava o quê? Uma poesia mais ingênua. Primitivo, gente, aquilo que é do início, né? Vamos voltar aqui para as origens do Brasil. De redescoberta do mundo e do Brasil, que foi inspirado em movimentos de vanguarda lá da Europa, os movimentos europeus, tá? Devido às viagens que o Oswald de Andrade fazia à Europa, tá certo? Esse movimento esses manifestos, né? Tem também ainda o verde e amarelo. Então, tem um movimento de poesia Pau-Brasil, que é do Oswald de Andrade, que fazia essa retomada, essa ruptura, né, da literatura, né, das produções literárias com a Europa, mas se baseava nas vanguardas europeias. Aí vem o movimento verde e amarelo, que foi formado também, depois foi transformado em Grupo ANTA, que foram movimentos culturais decorrentes da Semana da Arte Moderna de 22, se contrapondo aí ao que defendia o Oswald de Andrade. Na literatura, ele tem características de patriotismo, ufanismo, tá? Aquele nacionalismo mais exacerbado, e a idealização do país, no caso o Brasil, recusando o movimento todo e qualquer contágio com ideias europeias. Lembra que eu falei na aula passada? Vamos romper com a Europa? Vamos. Vamos apresentar uma arte mais voltada para o Brasil? Vamos. Vamos apresentar poesia, textos literários abrasileirados? Vamos. Como vamos romper com a Europa? Baseando-se na vanguarda europeia. Então, o verde-amarelismo veio dar esse confronto, esse contraponto, esse contragolpe aí no movimento do Manifesto de Poesia Pau-Brasil. Este movimento é uma reação às intenções primitivistas do Pau-Brasil que o Oswald de Andrade defendia. Então, está certo? Está errado? Façam suas apostas, identifiquem-se com os movimentos e criem aí a sua opinião a respeito disso que estava acontecendo, certo? Liderado por Cassiano Ricardo, Menotti Del Pitia, Plínio Salgado e outros, tem gente que chama Del Pitia, né? Vai aí, autores chamam assim. Um grupo acabou caindo no o nacionalismo ufanista, aquela coisa mais exagerada, tá? Escolhendo como símbolo de suas ideias a anta, animal que tinha uma função mítica na cultura tupi. Então, esse assunto também já foi falado em outra aula, a gente está reforçando. O movimento verde e amarelo se contrapõe ao movimento de poesia Pau-Brasil justamente por conta dessa pesca nas vanguardas que o movimento de poesia Pau-Brasil fazia. Então, o movimento aqui, verde e amarelo, é totalmente contrário. Esse movimento converteu-se em 1926 no chamado Grupo ANTA, eu já falei, que seguiu uma linha de orientação política nitidamente de direita. Entra a questão política também, gente, da qual sairia na década de 1930 o integralismo de Plínio Salgado. Então, o movimento verde-amarelista, ou verde-amarelismo, ou movimento verde-amarelo, ele tem aquele cunho de direita, certo?
ufanista. Brasil, meu Brasil e pronto. Eu não posso mais pegar nada lá da Europa, como o Manifesto de Poesia Pau-Brasil propunha. Porém, gente, quando o Oswald de Andrade traz essa questão aí do Manifesto de Poesia Pau-Brasil, ele quer expor as nossas produções, né, as produções do Brasil, para a Europa. E o movimento de vanguarda, ele traz essa sugestão de ruptura. Por isso que ele recorre a esses movimentos de vanguarda, certo? Então, olha aqui. Aqui nós temos a lua da Tarsila do Amaral. Observa que esse traçado aqui é baseado no movimento de vanguarda. Aqui a gente pode imaginar ondas, né? Que ondas do mar, a lua, a gente tem essa ideia da lua. Aqui eu posso dizer que é uma pessoa. Isso aqui é subjetivismo na hora da análise. Mas aqui parece-me um cacto, né, que representa aqui o sertão do Brasil. E aqui, lua ou montanha, ondas do mar, não sei. Aqui a gente tem um universo, uma versão bem antiga da Tarsila do Amaral, representando aqui a lua. É uma obra que foi exposta lá na Semana de Arte Moderna. Então, olha só, o manifesto antropofágico, que vai se contrapor ao verde-amarelismo, foi um marco no modernismo brasileiro, tá? Acompanhe aí na tela. Não somente mudou a forma do brasileiro de encarar o fluxo de elementos culturais do mundo, mas também colocou em evidência a produção própria, a característica brasileira na arte, acendendo uma identidade tupiniquim no cenário artístico mundial. Então, por isso que a poesia de início do pau-brasil é de exportação, é mostrar o que tem produzido aqui no Brasil para o mundo. E a Tarsila do Amaral faz isso na sua obra, certo? Outro quadro aqui, acompanha comigo, é de Portinari, tá? Aqui a gente vê uma família, tem pedaços de caveiras aí pelo chão. As famílias também são cadavéricas, observem. Isso aqui remete-se a quê? À fome, à miséria, a um cenário desértico, certo? Que no Brasil não tem deserto, mas nós temos uma região bem desértica que corresponde aqui ao Nordeste. Então, aqui, ó, a semana foi tão importante no seu contexto, acompanha comigo, mas adquiriu valor histórico e cultural talvez inimaginável naquela época. Então, assim, eu disse para vocês que na época que se iniciou o modernismo, na Semana de Arte Moderna, aquelas apresentações foram descartadas. Elas eram sem importância, elas eram algo novo que trazia, que assustava. Então, muitos críticos, rejeitaram. Porém, acompanha comigo, não havia entre seus participantes uma coletânea de ideias comum a todos. Por isso, ela se dividiu em diversas tendências diferentes, todas pleiteando a mesma herança. Que herança? A nacionalidade, a importância de se preservar, de se apresentar uma poesia, uma arte literária, uma produção estrutural na arte plástica, né, na pintura, essencialmente brasileira. Leiam comigo. Quando as sensações do mundo externo transformarem-se em impressões cerebrais, nós sentimos. Para que sintamos de maneira diversa, cúbica ou futurista, é forçoso ou que a harmonia do universo sofra completa alteração ou que o nosso cérebro esteja em pane por virtude de alguma grave lesão. Enquanto a percepção sensorial se fizer normalmente no homem, através da porta comum dos 5 sentidos, um artista diante de um gato não poderá sentir senão um gato. E é falsa a interpretação de que o bichano fizer um totó, um escaravelho ou um amontoado de cubos transparentes. Monteiro Lobato, crítico da época, escreveu acerca da Semana de Arte Moderna. Ele faz uma crítica mesmo, ele rebenta com a produção, ele arrasa. Ele foi um crítico ferrenho que se opôs a tudo que foi apresentado na Semana de Arte Moderna. E aqui ele mostra assim, um artista diante de um gato não poderá sentir senão um gato. E é falsa a interpretação de que o bichano do bichano fizeram um totó, um escaravelho ou um amontoado de cubos transparentes. Então, ele aqui condena,
se contrapõe aos movimentos de vanguarda, ele vem arrasando com tudo que foi apresentado lá na Semana de Arte Moderna. Então eu disse para vocês, não foi bem quisto, foi uma apresentação que para alguns foi algo legal, para outros foi algo de aberração. Foram contrários a tudo que se expuseram na Semana de Arte Moderna, certo? Vamos exercitar? Leiam comigo. A Semana de Arte Moderna, ocorrida em 1922, inaugurou o movimento modernista no Brasil. A primeira fase do modernismo literário brasileiro, que durou de 1922 a 1930 e teve como principal característica a letra A. O uso de poemas de forma fixa, como o soneto, linguagem rebuscada e acadêmica, valorização das raízes culturais brasileiras, pessimismo e oposição ao romantismo e foco em temas relacionados com a colonização. Bom, aqui de cara, nós já sabemos o que a Semana de Arte Moderna representou. Então, quando eu digo aqui, ó, linguagem rebuscada e acadêmica, eu já sei que essa letra B aqui não pode ser porque eu tenho contrariedade com o parnasianismo, que defendia isso. Então, vão procurando as características da Semana de Arte Moderna. Ruptura com o academicismo, época de destruição, é chamada também uma época de depressão, que quebra. Por quê? Porque, historicamente, né, a quebra da Bolsa de Nova York traz essa crise econômica para o Brasil. E isso também se destaca na produção literária, tá certo? Valorização das raízes culturais brasileiras é uma característica da época do modernismo. Pessimismo e oposição ao romantismo, será? Foco em temas relacionados com a colonização? Valorização das raízes culturais brasileiras. Esse é um momento de se voltar para o Brasil. Lembra do Manifesto de Poesia Pau Brasil, certo? Aí, eu já mudei? Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Este poema, chamado Pronominais, do Oswald de Andrade, faz uma crítica ao academicismo defendido pelo parnasianismo, quando mostra que se pode sim quebrar as regras gramaticais. Se uma pessoa disser me dê um cigarro ou dê-me um cigarro, vai mudar o entendimento do que o eu lírico está pedindo? Não. Se alguém chegar à padaria, eu costumo dizer para os meus alunos, e disser me dê, por favor, 5 pães ou 5 pão, o padeiro, o atendente vai deixar de atender a pessoa porque ela não usou direito a gramática? Sim ou não? Não. Então, é mais ou menos isso que esse período aí propõe. A forma coloquial de falar. Afinal de contas, eu estou trazendo aqui o povão para dentro da arte, certo? Então, dê-me um cigarro é a forma correta da gramática, tá? E ele diz a gramática do professor e do aluno. Nós ensinamos isso nas aulas de língua portuguesa, quando estudamos colocação pronominal. Mas ele diz que o bom negro e do bom branco, a nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro, ninguém fala, quase ninguém fala, ele diz isso, né? O Oswald de Andrade propõe que ninguém usa corretamente a gramática na hora de se expressar com um com o outro, na padaria, no restaurante, na mensagem de WhatsApp, eu vou mais longe. Então, o Oswald de Andrade foi um dos principais autores da primeira fase do modernismo no Brasil. E outra coisa, ele era irreverente, essa ruptura ele trazia para o dia a dia, ele chegava nos lugares bem formais, de chinelinho, de roupa bem despojada, onde não cabia dentro do padrão que nós estamos acostumados a viver. Não é assim? Então, ele propõe em pronominais o quê? A busca de uma identidade universal. Acompanhe aí na tela. Letra B. Valorização da linguagem coloquial brasileira. Uma crítica aos maus hábitos, como o tabagismo. Enfatizar a relação entre professor e aluno ou repensar o uso do português no Brasil? Bom, quando ele diz busca de uma identidade universal, o modernismo trazia a busca de uma identidade brasileira.
A valorização da linguagem coloquial brasileira, o coloquialismo é colocado como característica. Crítica aos maus hábitos do tabagismo, apesar dele falar de cigarro, ele não faz nenhuma crítica, se deva ou se não deva fumar, não é assim? Letra D, enfatiza a relação entre professor e aluno, embora o poema fale da gramática do professor e do aluno, ele não está se reportando a relação entre eles, não. Ou está? Não. Enfatizar, já falei, repensar o uso do bom português no Brasil. O que vocês acham? Qual é a letra certa? Tempinho aí para vocês pensarem, o que vocês acham? Olha só. Ele propõe o uso do português, valorizando o uso da língua de maneira coloquial. O poema foca no tema da colocação pronominal. É assunto de língua portuguesa, você vai achar em outros vídeos. Que a linguagem na linguagem formal utilizada de maneira incorreta, como propõe o me no início da frase. A alternativa correta é a letra B, valorização da linguagem coloquial brasileira. A linguagem que todo mundo entende, a linguagem que nós usamos no dia a dia e nos permite comunicação entre aquelas pessoas que nós queremos estabelecer contato. Eu acabei de dizer, né? O atendente da padaria não vai deixar de te entregar 5 pães num saquinho se você disser 5 pão. Ele faz uma crítica a um assunto chamado colocação pronominal, próclise, ênclise e mesóclise, que é a posição do pronome átono em relação ao verbo. Existem palavras que vão atrair o pronome, existem palavras que vão deixá-lo para o meio do verbo, atrair para antes, né? Deixar no meio do verbo. E existem palavras que vão deixá-lo no final do verbo. No caso, ele diz assim, dê-me um cigarro, eu vou voltar aqui. Dê-me um cigarro seria a colocação correta. Na linguagem coloquial, é me dá, não é nem me dê, é me dá um cigarro. Todo mundo se expressa de forma onde haja entendimento. Então, a boa linguagem da língua portuguesa, segundo os modernistas, é a linguagem clara, objetiva e que todo mundo entende. Nós fizemos leituras de poemas da segunda geração romântica, onde, para nós entendermos o que o autor quer dizer, nós precisamos ter a compreensão de algumas palavras que não fazem parte do nosso vocabulário, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tem. A primeira geração modernista ficou conhecida como fase heróica. Já falamos disso. Por quê? Porque vai romper com o padrão europeu. Então, aquilo que é nosso, o herói está aqui no Brasil, tá certo? Por quê? Acompanha aí na tela. Por tentar criar uma identidade mais brasileira, se afastando dos moldes europeus. Assim, houve diversos grupos, revistas e manifestos que foram criados nesse momento, exceto, aqui você vai fazer a leitura e ver qual desses aqui, das alternativas, não foram criados nesse momento de fase heróica. Letra A, o Movimento Verde-Amarelo. Letra B, a revista Claxon. Letra C, o Movimento Pau-Brasil. Letra D, o movimento antropofágico. Ou letra E, a poesia de 30. Qual é a resposta? Você tem que lembrar dos fatos, o que aconteceu, quando se deu a primeira fase da geração, para poder ver aqui em questão de tempo, em questão de número, certo? Olha só, a poesia de 30 está claro, né? O número está 30, a revista você sabe, os manifestos vocês sabem, então não dá para a gente fugir disso aí. A poesia de 30, também chamada de geração de 30, vai reunir obras poéticas de autores da segunda fase do modernismo, que vai de 1930 a 1945, certo? Então, aqui não tinha como eu marcar outra alternativa, tá certo? Vamos analisar as outras? A letra A fala do movimento verde-amarelo, corrente ufanista de exaltação do Brasil, criada em 1926. A letra B vai fazer referência à revista Claxon, revista semanal que circulou entre 1922 e 1923. O movimento Pau-Brasil, você já sabe, de Oswald de Andrade, com foco na
valorização da identidade nacional, que é o movimento, que é o Manifesto Pau-Brasil, tá? E a letra D, o movimento antropofágico, corrente vanguardista liderada por Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, que tinha como intuito transfigurar a cultura, principalmente a europeia, conferindo assim um caráter nacional. Ou seja, ele apresenta o movimento pau-brasil, é contraposto pelo movimento verde amarelo, aí volta com o antropofágico para resgatar aquelas características defendidas no movimento de poesia pau-brasil. Gente, que legal, né? É muito bom a gente estudar, a gente rever e a gente trabalhar assuntos que trouxeram grandes críticas, grandes reações na nossa poesia brasileira, que é o caso do modernismo. Compliquei?